Bom dia, turma. Hoje nós vamos ver matéria nova, tabelas e gráficos, tipos de tabelas e tipos de gráficos, tá? Essa matéria, ela é um pouquinho extensa, porém ela é bem fácil de ser compreendida, tá bom? São no total 3 páginas, frente e verso, e eu vou ler e explicar cada uma delas, tá bom? Detalhadamente. O texto inicial de introdução, que é: existe uma parte. Isso está na página 143, tá, gente? Página 143 do módulo 4, dando sequência aí. Existe uma parte da matemática chamada estatística, que é o título, né, do nosso capítulo 11, estatística e probabilidade, que é responsável pela coleta, organização, análise e interpretação de dados numéricos sobre os mais variados assuntos. Muitas vezes, os estudos estatísticos são baseados em uma grande quantidade de dados numéricos. Assim, para facilitar a visualização desses dados, é comum o uso de tabelas e gráficos. Esses dois recursos são muito empregados na divulgação de informações, como os resultados de pesquisas eleitorais e a variação do preço de alguns produtos. As tabelas e os gráficos devem apresentar título, que evidencia o assunto abordado, e a fonte, que informa a origem dos dados. Então, toda tabela e gráfico ele precisa ter um título para te informar sobre o que estamos lidando e a fonte, ou seja, de onde você está tirando aqueles dados, tá bom? Então, primeiro de todos é a tabela, que a gente vê bastante. A gente verificou a tabela desde o início do módulo, desde o primeiro bimestre. A gente vê tabela o tempo todo, tá? E não vai ser diferente agora. A gente só está dando nome ao que a gente já viu há muito tempo, tá ok? Então, essa tabela aí tem como título: campeões e vice-campeões da Copa do Brasil de Futebol dos anos de 2010 a 2017. E a fonte, geralmente ela fica no rodapé da tabela ou na lateral, tá bom? Com letras minúsculas indicando de onde você tirou aqueles dados. Aí, no caso, tá escrito assim: fonte, Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, disponível em. Aí mostra o link, tá? Se a pessoa quiser verificar essa mesma tabela no site. E tem o ano, né? Tudo no link. E tá assim: acesso em 20 de agosto de 2018. A fonte nem sempre ela vai ter algum link te indicando a fonte, o local que ela tirou. Às vezes vai estar, por exemplo, se a pessoa tirou de um livro, né? Livro muito antigo, não vai ter o link disponível para você, mas vai te mostrar o nome do livro, o ano, o autor, tá? Tudo bem detalhado. Na página 144, a página 145, perdão, ele mostra agora os gráficos, tá? Os gráficos, eles têm aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de gráficos, tá bom? A gente vai ver um por um. Na página 145 tem o gráfico de barras, que é o mais visto, né, pela gente desde pequeno. Ele pode indicar os dados tanto na horizontal como na vertical. Você pode ver aí, tem duas tabelas, um com as barras verticalmente, que é a primeira tabela, e a segunda com as barras na horizontal, tá bom? Os dois tem a nomenclatura de gráfico de barras ou colunas, tá? Então, às vezes você vai ver essa nomenclatura também, não está errado, tá ok? Uma tem o título Quantidade de estabelecimentos de educação básica no Brasil por região, baseado no ano de 2017. E no outro tá quantidade aproximada de matrículas na educação básica por etapa de ensino no Brasil. Aí é o ano de 2017 também. Os dois gráficos estão interligados porque o assunto deles é interligado, mas isso não é relevante pra gente. Aí tem um quadro rosa, bem no final da página, escrito: quando as barras estão na vertical, o gráfico também é chamado de gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas. Quando estão na horizontal, é chamado gráfico de barras horizontais ou simplesmente gráfico de barras. Então, ele pode ser chamado de coluna ou barra, como eu disse para vocês. Aí,
a gente vem para a página 146. Aí na página 146 tem o gráfico de barras duplas ou barra de colunas duplas, tá? Ele mostra, vamos supor, duas estatísticas, dois dados de um mesmo tempo, porém em duas perspectivas diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem ele na vertical e embaixo o gráfico está na horizontal. O da vertical está assim: temperaturas máxima e mínima registradas em alguns capitais brasileiros no dia 11/6/2018. Por que ele tem um gráfico de barras duplas? Porque a barra maior, que é a barra azul, ele vai representar a temperatura máxima atingida naquele dia, e a barra verde vai registrar a temperatura mínima. Então, por isso que tem duas barras no mesmo local, tá ok? A segunda é a necessidade estimada e quantidade de transplantes feitos no Brasil. Então, a parte amarela vai representar os transplantes feitos e a parte azul vai representar a quantidade, a necessidade que tem de transplantes. Então, a gente pode ver, através desses dados, mesmo sem não entender muita coisa, que a parte azul, que é a parte de necessidade, ela supera a quantidade de transplantes feitos. Então, ou seja, não está alcançando, né? As pessoas estão precisando de órgãos, porém, a demanda é pouca, né? Tem poucos órgãos, então tem menos transplantes feitos do que pessoas do que precisam. Pode observar que todos os dois gráficos têm título e no rodapé a fonte, tá ok? A fonte sempre fica em letras menores mesmo, tá? Essa é uma característica das fontes. Agora na página 147 tem aí o gráfico de setores, que ele também é chamado de gráfico de pizza, tá? Porque ele tem uma circunferência, né, um círculo, e a partir do seu centro ele é dividido em setores, ou seja, ele é dividido em várias partes. E quando a gente faz isso, realmente esse gráfico fica parecendo uma pizza, por isso que ele também é conhecido como gráfico de pizza, tá ok? E é para a gente analisar a relação entre as partes de um todo, tá ok? Então, a gente verifica as partes divididas no todo, ou seja, no total, tá bom? Geralmente, ela é separada por cores diferentes e costuma-se ter a legenda na lateral também do gráfico, indicando o que cada cor significa, tá bom? Então, se vocês verem um gráfico de setores com uma legendinha do lado, também é comum, tá bom? E ela pode ser representada também por porcentagem. Pode perceber que cada parte dessa tem uma porcentagem indicada, tá bom? Aí, no caso, ele não colocou legenda porque cada indicação já está com o seu próprio nome, né? No prata está escrito prata, no preto está escrito preto, cinza está escrito cinza, no vermelho está escrito vermelho. Por isso que ele não colocou legenda, tá? Aí o segundo gráfico dessa folha é o pictograma. O pictograma nada mais é do que eu representar um gráfico a partir de um desenho, tá bom? Então eu posso usar prédios, posso usar um supermercado, posso usar caminhões, carros. Ele usa figuras para representar o pictograma, tá bom? Um gráfico. Aí, no caso, tá assim: meios de comunicação como jornais e revistas costumam trazer gráficos ilustrados com imagens relacionadas ao contexto da pesquisa, para torná-las mais atraentes ao leitor. Esse tipo de gráfico é chamado pictograma ou gráfico pictórico. Por que a gente não fala gráfico pictórico? Porque, como vocês viram, dá uma trava na língua, né? Então, pictograma é mais fácil. Aí, no caso, esse gráfico, ele está relacionado a alturas de edifícios, de prédios. Então, como ele está falando de prédio, qual a imagem que ele usou para representar? Ele usou prédios, tá ok? Se ele estivesse falando de caminhões, ele ia representar com caminhões. Se ele estivesse falando sobre a altura de animais, ele ia estar usando os animais, entenderam? Então, isso é um meio de você atrair o leitor para aquele determinado texto, tá bom?
Na página 148 e última, que são os dois últimos tipos de gráficos, que são gráfico de linhas. Vocês podem perceber que ele não tem nenhum desenho, nenhuma coluna indicando nada. São apenas linhas e pontos. É isso que é o gráfico de linhas. Ele é muito visto em parte de expectativas, de bolsa de valores, quando está tendo voto, eles colocam a estimativa de votação que o público está preferindo. Também tem em bolsa de valores, né? Pessoas que aplicam em bolsa de valores também usam o gráfico de linhas, tá bom? Ele não tem outro nome, é só esse mesmo. Então, ele tem outro nome, é chamado de gráfico de segmentos. Por quê? O segmento nada mais é do que uma reta também. Então, ele mostra em retas, em gráficos de segmentos, tá bom? Então, ele pode ser chamado gráfico de linhas ou segmentos, gráfico de segmentos. Aí, ele mostra, normalmente, como todos os outros gráficos, o título e a fonte em letra menor no fim, tá? Bem no rodapé. Aí, o último, e não menos importante, é a pirâmide etária, que ele, como ele mesmo diz, é sobre idade. Então, a gente faz menção das idades e ele fica um gráfico meio subindo, meio descendo, né? Aí nessa página, no finalzinho da página, tem um exemplo de pirâmide etária, que é assim, pirâmide etária do Brasil em 2010. Então, ele mostra faixa etária em anos dos homens, que é a parte verde, e das mulheres, que é a parte vermelha. E no meio, né, que tá parecendo que é uma coluna aqui no meio, mas não é. Ele tá dividindo as partes. Por quê? Tem uma parte que é de homem, tem uma parte que é de mulher. Para ele não juntar, ele deu um espaço no meio. Porém, essa parte que tá no meio, ele tá mostrando quais são as divisões, tá? Os intervalos. Então, bem lá no final, tá? De 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, são os intervalos de idades para saber quantos por cento de pessoas têm essa idade. E lá em cima, né, no começo, tá 80 ou mais. Pode perceber que a população em 2010 tinham menos idosos do que a gente tem hoje, né? Se for verificar um gráfico atual, a gente pode ver que essa quantidade, essa porcentagem de pessoas idosas aumentou bastante, né? Aí, a partir da pirâmide etária, está escrito assim: a pirâmide etária é um gráfico que apresenta várias informações sobre a população de um município, estado ou país, segundo as idades e o sexo. Nesse tipo de gráfico, a coluna da esquerda representa a quantidade de homens e da direita representa a quantidade de mulheres, ambos por faixa etária. As faixas etárias são agrupadas de 5 em 5 anos, com exceção da última linha, mais acima, que representa os homens e as mulheres com 80 ou mais anos. Então, pode verificar que ele vai selecionando as idades de 5 em 5 anos, tá bom? Nem sempre é assim, porém, aqui o exemplo dado é dessa forma. Gente, por hoje é só. A gente viu tabelas e tipos de gráficos. Foram 3 folhas, porém todos eles são bem simples. A gente já tinha visto isso antes, porém agora a gente está dando nomes, tá? Nomenclatura e classificações. Então, a partir de agora, vocês vão fazer atividades relacionadas a essa parte da matéria, tá ok? Eu vou fazer a divisão da atividade entre a primeira aula, que é antes do recreio, e a segunda aula, que é depois do recreio, e também atividade para sexta-feira, tá ok? Então, na primeira aula, página 149 e 150, segunda aula, página 151 e 152, tá ok? Fiquem atentos ao mural e assim que liberar as atividades, se vocês tiverem dúvidas, é só chamar que eu vou estar online para responder vocês, tá ok? Tenham um bom dia e boa aula, bons estudos. Tchau!